A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos felizes, agradecidos por Deus nos conceder mais um dia de vida e também mais uma oportunidade de juntos podermos estudar a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco. Mandamos aqui um alô especial para o Daniel José da Silva, de Blumenau, Santa Catarina. Genésio Mioto é de Caldas Novas, em Goiás. Marilena Cunha de Almeida, de Peruíbe, São Paulo. Dilza Flora é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E o Saia Correia dos Santos Victor é de Senador Canedo, em Goiás. Fernanda Marques é de Luanda, Angola. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por nos cuidar, nos guardar, nos proteger, por nos conceder mais um dia de vida, a nossa gratidão por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando iluminação, entendimento, que possamos, Pai, ouvir a voz do Espírito Santo falando à nossa mente, ao nosso coração e fazer a Tua vontade em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, que passam por problemas, necessidades, dificuldades. Tu conheces cada um, aqueles que nos escrevem pedindo orações, que Tu concedas as bênçãos e vitórias a cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso primeiro estudo desta nova série, Carta de Paulo aos Efésios, e nós estamos conhecendo um pouco da cidade de Éfeso e do trabalho que Paulo estabeleceu ali, implantando igrejas, e como nós vimos, as igrejas elas eram nas casas, e essa carta de Paulo foi enviada a Tíquico, que era um colaborador, fundador das igrejas ali em Éfeso. E Tíquico, então, ele ia de casa em casa, nos lares, nas igrejas que eram nas casas, e ali reunindo a família, todos ali que ali moravam, ele lia em voz alta essa carta. E essa carta, ela nos diz de como Paulo ele se preocupava por estar preso e preocupado com seus irmãos que ficaram onde ele fundou as igrejas, não só em Éfeso, mas em todos os lugares por onde ele passou. Aqui em Efésios capítulo 3, no verso 13, diz: "Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês." Então, essa advertência, esse conselho do apóstolo Paulo aos Efésios é para nós também. Não desanimemos por causa das provações que passamos, e muito menos desanimar, no caso aqui dos Efésios, pelas provações que Paulo estava passando. Estava preso em Roma por causa da fé, e então ele dizia que era por causa deles, por causa dos irmãos lá de Éfeso, que ele estava sofrendo. E assim também, irmãos, muitos dos que pregam o Evangelho hoje, que estão levando a mensagem da palavra de Deus, sofrem. Eles são perseguidos e são humilhados. Alguns são até presos porque no momento em que nós estamos vivendo, muitas mensagens da palavra de Deus estão sendo proibidas de serem pregadas porque dá uma conotação da pessoa ela ser tipo racista, não é? Ela ser homofóbica e outras coisas mais que eles estão usando, os termos, e então vai contra certas ideologias, o que está escrito aqui na palavra de Deus. E muitos pregadores hoje, por estarem pregando a verdade, a palavra de Deus, estão sendo perseguidos. E casos já aconteceram, inclusive no Brasil.
pastores serem presos por causa de pregar o que está escrito aqui na Bíblia. Hoje, os pregadores têm que ter cuidado com o que estão falando nos púlpitos, nas igrejas. Por quê? Porque pode ofender alguém que está ali dentro e esse alguém vai dar queixa e aí a pessoa tem que responder a processos. E, infelizmente, irmãos, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas como eu tenho dito para vocês, nós temos que aproveitar, enquanto ainda temos a liberdade de falar o que está escrito aqui na palavra de Deus, falar a verdade. Porque vai chegar o tempo em que vai ser completamente proibido usarmos a Bíblia. E é tanto que há aí um forte movimento para que seja reescrita uma nova Bíblia, tirando várias partes que ofendem as pessoas e que vai contra ideologias, e que a Bíblia, então, moderna, reescrita, seja adequada a cada um, para não ofender ninguém. Mas Jesus mesmo disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, divisão. Temos que continuar pregando. Então, enquanto nós podemos, vamos continuar falando, continue divulgando, compartilhando os estudos, porque vai chegar um tempo em que nem as redes sociais nós vamos poder usar para falar da palavra de Deus. Agora, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Efésios, Paulo, ele usou muito aqui, várias vezes, o termo, Jesus Cristo, Espírito Santo. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela está impregnada, está cheia de Jesus. E é o que nós temos que fazer, é pregar Jesus. Não pregar doutrinas de igreja, costumes, não, pregar Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é quem salva. É claro que, sendo salvos por Jesus, nós vamos fazer, obedecer aquilo que ele escreveu, que pediu e que está escrito em sua palavra. Aqui em Efésios capítulo 1, nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo ele escreveu: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Aqui ele então começa dizendo que Deus ele revelou a sua vontade secreta a respeito de Jesus. Que é o quê? Que todos cheguem ao conhecimento de Jesus para a salvação, tanto judeus quanto gregos, não importa a raça, não importa se é judeu ou gentil. O importante é que ouçam falar de Jesus e que tomem uma decisão para a sua salvação. Vejam que a vontade de Deus, o plano dele, é de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. E então, em Efésios capítulo 2, e no verso 14, Paulo ele escreveu: porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar um muro de inimizade que nos separava. Então, Jesus ele veio derrubar esse muro. Como? Demonstrando que todos precisam ser amados. Jesus, ele veio, não fez acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Jesus aceita a qualquer um que vá a ele. E quando essa pessoa vai a Jesus e o aceita, essa pessoa é transformada. Mas Jesus, ele não rejeita ninguém. Ele aceita todos que forem a ele. Agora, a partir do momento em que a pessoa vai a Jesus, ela é mudada, ela é transformada, ela tem uma nova vida com Cristo. Então, Paulo diz: Cristo é a nossa paz. Nós fomos chamados para seguir esse plano, sinalizando aos poderes malignos que o propósito divino estava em andamento. Em Efésios capítulo 3, e no verso 10, Paulo escreveu: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então, este era o plano de Deus: mostrar a todas as pessoas, em todos os lugares, que por meio de cada cristão, por meio da igreja, ele diz aqui,
as muitas formas da sabedoria divina. Então nós precisamos, como igreja, falo individualmente, não é igreja denominação, é igreja pessoa. Como igreja nós precisamos deixar que Deus ele nos use para que as pessoas conheçam esse Deus maravilhoso e o seu plano de salvação para todo ser humano. A salvação ela é estendida a todos. Jesus ele não morreu por um ou por dois ou por uma nação ou por outra. Jesus morreu por todo ser humano. E todos aqueles que crerem e o aceitarem serão salvos em Jesus. E então Paulo, ele, através dessa carta que ele escreveu aos Efésios, ele buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes que ali viviam, recordando a eles, aos Efésios, que eles faziam parte da igreja. E a igreja está no centro do plano divino de unificar todas as coisas em Cristo. E uma das principais estratégias que Paulo usou ao escrever aos Efésios foi falar sobre a igreja e fez isso através de metáforas, de símbolos vividos. E então ele diz que a igreja é como um corpo. A igreja ela tem muitos membros, por exemplo, aqui em Efésios 1, no verso 22, nos diz: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então, a igreja de Cristo é simbolizada por um corpo. O corpo tem cabeça, tronco e membros. E então, cada membro do corpo é útil para alguma coisa. Então, se nós temos os membros no nosso corpo, é porque eles têm utilidade. E então Paulo, ele usa essa metáfora de que nós, a Igreja de Cristo, somos como um corpo. Somos vários membros, mas todos trabalhando em prol de um corpo. E também Paulo, ele usou a metáfora de que a igreja é como um templo, um edifício construído. Aqui em Efésios capítulo 2 e no verso 19 em diante, Paulo escreveu: Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos uma casa edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo usou a metáfora de que somos membros do corpo de Cristo. Nós somos como um templo, um edifício construído. Cada tijolo, cada pedra colocada tem ali a sua utilidade. E também Pedro disse que nós, igreja, somos como a noiva de Cristo e que Jesus ele virá buscar esta noiva e estará com ela para sempre. E também Paulo diz que nós, cristãos, a igreja é como um exército. Nós temos que estar equipados, revestidos de toda a armadura para poder resistir aos ataques do inimigo. Então, essas são as metáforas que Paulo usou aqui em sua carta aos Efésios e que essa carta está impregnada de Cristo e também do Espírito Santo. Que nós possamos entender que nós fazemos parte desta unidade em Cristo, do corpo de Cristo. Nós pertencemos a um templo, a igreja, um edifício, e também somos a noiva de Cristo e pertencemos a este exército que precisa estar preparado para os ataques do inimigo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para concluir esse primeiro estudo desta série. Mas queremos lembrar a vocês as palavras do apóstolo Paulo, em que ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.